Do milagre econômico alemão à devastadora Guerra Mundial, da recuperação da dignidade nacional à perda da soberania do país. Nenhum movimento político deu tanto o que falar no século XX quanto o turbulento movimento nacional-socialista. Das cinzas de uma Alemanha castrada, surgiu uma revolução que devolveu aos alemães a prosperidade, o orgulho racial e os sentimentos patrióticos perdidos. Uma obra que terminaria em um turbilhão de violência e delírios que até hoje continuam sendo objeto de debate no mundo. Para valorizar a verdade acima das opiniões e para aprender as verdadeiras lições sobre a história, é necessário nos aproximarmos desses períodos da forma mais objetiva e menos tendenciosa possível. Hoje vamos conhecer a vida de vários líderes da Alemanha nacional-socialista, que marcou o século XX. Quem fala com vocês é Reinaldo Carrillo. Isto é a Nova Enciclopédia. E lembro que vocês podem nos dar um grande apoio para que possamos continuar fazendo este trabalho. Basta deixar seus comentários, curtir este vídeo e compartilhar o material com todos os seus conhecidos. Abaixo vocês também podem encontrar um link do Patreon, onde qualquer colaboração é mais do que bem-vinda. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar. Heinrich Himmler nasce, assim como Joseph Goebbels, em uma família de católicos devotos de classe média no momento do seu nascimento, no ano de 1900. O Império Alemão vinha de um século agitado, mas também de um século em que se consolidou como um farol científico, cultural, filosófico e econômico do mundo. Teve doenças físicas por toda a vida. Pouco sociável e ótimo aluno, não atingiu a força atlética que queria na juventude. Por isso, ele estuda história, filosofia e filologia. Entra para um batalhão na Primeira Guerra Mundial, mas a Alemanha logo é derrotada e ele não chega a lutar. Após a guerra, ele decide estudar agronomia no que hoje é a Universidade Técnica de Munique. Himmler tinha 18 anos quando viu o Kaiser da Alemanha e rei da Prússia abdicar do trono diante das revoluções internas lideradas por socialistas e liberais alemães. E já tinha completado 19 anos quando presenciou o colapso final do Império Alemão, com a criação de uma nova república democrática e parlamentar, e a submissão da Alemanha ao Tratado de Versalhes. Durante a universidade, Himmler começa a desenvolver simpatia pelas ideias nacionalistas germânicas da época e mantém seu sonho de seguir carreira militar, mas é impossibilitado por sua fragilidade física. Passa a integrar os Freikorps, uma espécie de grupos paramilitares formados por veteranos de guerra ou jovens voluntários de várias ideologias e tendências, que rejeitavam o novo status quo e também combatiam a insurgência comunista. Nesses círculos, era muito comum a chamada teoria da punhalada pelas costas, que considerava que a Alemanha não havia perdido a guerra nos campos de batalha, mas sim pela traição dos políticos civis na frente interna. É nesses círculos que Himmler conhece o futuro famoso Ernesto Röhm, um soldado de guerra, condecorado e um dos primeiros membros do partido e cofundador da seção de assalto, conhecidos popularmente como os Camisas Pardas, a primeira milícia do futuro partido governante. Esses círculos o imbuíram de uma atitude guerreira e militar que manteria por toda a vida, assim como um forte desprezo pelo comunismo bolchevique. Nas ruas, por outro lado, a hiperinflação e o desemprego castigavam os alemães, especialmente esses ex-soldados que não encontravam seu lugar na nova vida civil. Em 1923, Himmler se junta ao partido e participa como mais um membro no chamado Putsch da Cervejaria, a tentativa de golpe fracassada que levou Adolf para a prisão. E com Himmler ficando sem trabalho e obrigado a voltar para a casa dos pais em meio a frustrações econômicas. É nesse período também que Heinrich Himmler abandona o catolicismo a ponto de desprezá-lo e adquire um grande interesse pelas antigas crenças pagãs germânicas anteriores à cristianização, desenvolvendo um fascínio por ideias esotéricas e ocultistas que mais tarde seriam de grande importância quando já estava no governo. Como veremos mais adiante, Himmler também se tornaria muito crítico em relação aos maçons e, já no poder, os perseguiria.
Himmler mostra ao partido a ampla capacidade essencial a todo político. Ele não era o melhor orador, mas também não o pior. Porém, era um gerente destacado, estrategista, leal e ideólogo. Em 1925, ele faz um movimento que marcaria o resto de sua vida. Ele se junta às temidas SS, criadas como esquadrão de proteção dos líderes do partido. No futuro, sob Himmler, se tornariam a organização paraestatal armada mais poderosa da Alemanha e boa parte da Europa, exercendo funções policiais, militares, de vigilância e segurança para o Estado e o partido. Sua inteligência e organização eram muito notáveis para os líderes do partido. E ele é nomeado, além disso, como adjunto do chefe de propaganda, desenvolvendo uma máquina burocrática complexa, mas eficaz, para a proliferação de propaganda por toda parte. Ele também escreve inúmeros artigos e ensaios. Naquela época, as SS eram subordinadas aos camisas pardas, mas Himmler convenceu Adolf a torná-las uma unidade de elite e poderosa. E tendo conquistado sua confiança, é nomeado líder adjunto dessas forças em nível nacional em 1927 e líder principal em 1929. As ideias de Walter Darris sobre sangue e terra como laço primordial das nações, e seu chamado para retornar à vida agrária também influenciaria muito o pensamento de Himmler. Nessa época, a Alemanha democrática parlamentar, após séculos de tradição monárquica e caudilista, sofre de forte instabilidade política. A pobreza, a fome e o déficit superam níveis de tempos de guerra. Nas ruas, crescem a vagabundagem, prostituição e outros vícios. A forte presença de grupos não alemães no poder gera desconfiança e ressentimento. Nesse contexto, em menos de 5 anos, o partido passa de ter 12 cadeiras para ter 230 cadeiras em 1932 no Reichstag alemão, ou seja, no parlamento. Quando Himmler assume a liderança da SS em 1929, era uma força pequena, com até 300 homens. No ano seguinte, já era um grupo de elite com 3.000 alemães. E, em 1933, quando Adolf é nomeado chanceler da Alemanha, com a maioria do parlamento, as SS formavam um poderoso grupo de 52.000 membros. Mas sua ascensão como grande força policial da Europa ainda estava por vir. As SS não eram qualquer corpo de segurança, mas sim o corpo e a alma do novo governo alemão. Não eram apenas mais um aparato policial, mas Himmler as concebeu como uma ordem de cavaleiros, herdeira dos cavaleiros teutônicos e inspirada nos métodos de funcionamento das ordens, como os jesuítas, como uma elite guerreira e violenta, dedicada a uma causa maior, com obediência absoluta. A comunidade sagrada Sabedoria tinha forte componente ideológico e espiritual, além de uma religião interna. Seus membros eram escolhidos por rígidos critérios morais, físicos e raciais, passando por treinamento intenso. Filtros físicos que nem Himmler passaria. As regras que regiam a vida pública e privada dos membros eram mais rígidas que as do exército alemão. Membros da SS só podiam se casar com mulheres de ascendência nórdica comprovada. Era incentivado que tivessem ao menos 4 filhos, mas na prática estavam longe disso. Himmler, como muitos colegas, acreditava em criar uma nova aristocracia alemã baseada em união e procriação seletiva por critérios étnicos. E as SS eram o espaço preferido para cumprir essa missão. O fato é que, em 1933, o partido finalmente tem a maioria do parlamento e a chancelaria do país. Começa o desmoronamento da República de Weimar e a instauração da nova república ditatorial, a Romana. Com os poderes legislativos que o novo chanceler recebe e com a ilegalização de fato do Partido Comunista. Himmler foi encarregado, em 1933, de criar o primeiro centro de prisioneiros em Dachau. Os primeiros presos foram comunistas e social-democratas. Monitorado pela SS. Foram impostas regras rígidas nos campos de prisioneiros para manter a ordem, vigiar, aplicar punições severas e usar os prisioneiros no trabalho. Esse modelo serviu de base para futuros centros de prisioneiros na Alemanha.
Por essa prisão de Dachau, depois passariam milhares de pessoas pertencentes a todo tipo de grupos considerados inimigos da Alemanha e do governo, como criminosos e vagabundos que cresceram na República de Weimar. Também se denuncia que este e outros centros de prisioneiros foram usados como laboratórios farmacêuticos por parte de companhias que ainda existem até hoje. No ano seguinte, Himmler vira chefe de todas as forças policiais da Alemanha. Da mesma forma, Göring, que criou a Gestapo, preocupado com sua ineficácia, entregou a liderança a Himmler. Com isso, a polícia secreta alemã agora também passava ao controle das SS, dirigida por Reinhard Heydrich. Serviu a Himmler, com quem manteve relação próxima até o fim. Porém, havia uma séria ameaça interna ao governo, vinda de suas próprias fileiras, não de esquerdistas ou liberais. Ernst Röhm era um líder bastante popular, que além disso estava no comando da seção de assalto, constituída por milhões de camisas pardas que superavam em muito o exército alemão. Ernst Röhm propõe a Adolf que o nomeie ministro da Defesa, para que assim as camisas pardas absorvam as forças armadas. Adolf preferia manter bons termos com o alto comando militar, alemão, conservador e experiente. Assim como circulavam rumores de que Röhm planejava dar um golpe de Estado. Finalmente, a decisão é tomada junto com Himmler, decisão cuja execução ficou conhecida depois como a Noite das Facas Longas. Quando mais de 100 líderes das camisas pardas, incluindo o próprio Ernst Röhm, de quem Himmler chegou a ser pupilo, tiveram suas vidas ceifadas, junto com outros dissidentes do partido, pelas mãos dos capangas do governo, as SS de Himmler finalmente tornaram-se independentes. E seu crescimento era imparável até se tornar a grande organização policial e de segurança do Estado e do líder supremo. A seção de assalto passaram a ser uma organização social voltada à atividade física e ao esporte. Enquanto reprimia a dissidência, o Estado alemão adquiria novo dinamismo. Finalmente, alcançada a estabilidade política e alinhadas as forças econômicas sob o plano nacional do governo. Os indicadores econômicos e sociais da maioria dos alemães começaram a apresentar excelentes resultados nos anos seguintes. Da mesma forma, nos anos anteriores à guerra, Himmler finalmente unifica e assume o controle absoluto das forças policiais e de segurança do Estado, fundindo-as com a comunidade sagrada Sabedoria. Embora formalmente respondessem ao Ministério do Interior, na prática estavam acima do Estado, subordinadas ao líder máximo e a mais ninguém. Sob o comando de Himmler, restavam assim policiais, comissários, investigadores, agentes, espiões e carcereiros do país. Assim, ele se tornou a mente por trás das operações de inteligência, controle e segurança do Estado alemão. Ele era um dos 3 ou 4 homens mais poderosos da Alemanha. Sua relação com Adolf, vale dizer, nunca foi muito pessoal, nem chegou a fazer parte de seu círculo íntimo, embora mantivessem contato regular sob uma obediência absoluta. Durante os anos de paz e de guerra, Himmler foi o principal arquiteto e executor da política de marginalização, deportação e encarceramento de dissidentes, criminosos e grupos alheios à nacionalidade germânica. O número de mortos por essa política, segundo historiadores, varia de centenas de milhares a mais de 5 milhões. Dentro do nacionalsocialismo, vários homens influentes viam a moral cristã e a igreja como uma força contrária à revitalização da cultura germânica. Racialista e darwinista, Himmler era um deles, que, como já dissemos, se interessou desde jovem pelas antigas tradições pagãs nórdicas. Apesar do apoio de muitos católicos e protestantes ao novo governo alemão, diversos cristãos também sofreram perseguição e prisão. As SS de Himmler foram o motor central dessa política. Na verdade, Himmler proíbe a presença de capelães católicos e protestantes durante a guerra dentro de suas unidades militares. Esse assunto foi acompanhado de um dos aspectos mais curiosos do movimento, que foi a incorporação em suas fileiras, especialmente nas SS, de simbologias e práticas místicas e esotéricas ancoradas nas múltiplas lendas de antigos povos arianos que seriam, segundo eles, o verdadeiro berço da civilização humana.
como o caso da lenda da Atlântida de Thule, Hiperbórea e outras mais. Mas as crenças nórdicas de Himmler e de outros hierarcas não foram uma política de Estado, onde houve, na verdade, uma relação mutável, às vezes persecutória, às vezes de elogio, tanto com o neopaganismo quanto com o cristianismo. Em 1935, Himmler funda a Sociedade para a Pesquisa e Ensino sobre a Herança Ancestral Alemã. Essa sociedade fez expedições arqueológicas no Brasil, Argentina, Himalaia e Tibete, buscando o local de origem da raça ariana, assim como de textos sagrados e relíquias antigos. Também foi popular a busca pelo Santo Graal, durante a visita de Himmler à Espanha, do general Francisco Franco, em 1940. Ele visitou pessoalmente Toledo, antiga capital visigoda e importante sede templária, e presume-se que sua visita a esse local ancestral esteve ligada à sua busca pelo Santo Graal. Himmler também adquiriu o castelo de Velesburgo, do século XVII, para transformá-lo no centro espiritual da ZAS. Na Alemanha, acredita-se que ocorreram vários rituais de magia negra e necromancia. Os emblemas das SS e outros uniformes militares estavam carregados de símbolos baseados nos alfabetos rúnicos, usados há quase 2 milênios, o mesmo símbolo central do Reich. A cruz suástica tem origem ancestral. Era usada em religiões orientais antigas e simboliza boa sorte. Nas SS, o batismo e costumes cristãos foram trocados por iniciações e celebrações dos solstícios de inverno e verão. Tambores de guerra ecoam na Europa e Himmler cria unidades militares nas SS. Essas foram as temidas Waffen-SS, que tiveram ampla participação na guerra. Com a anexação da Áustria e dos Sudetos tchecoslovacos, a Alemanha volta seus olhos para o oeste da Polônia em sua política de recuperação do antigo espaço vital alemão. A União Soviética e a Alemanha, em um pacto entre ambas, invadem e dividem territórios poloneses. A Grã-Bretanha declara guerra apenas à Alemanha. Isso dá início ao que ficou conhecido como a Segunda Guerra Mundial. Os europeus se entregam a uma carnificina feroz. Agora, Himmler tinha a complicada tarefa de garantir a segurança na frente interna e travar a batalha na frente externa. Inicia-se um conflito intenso e a Alemanha adota uma guerra relâmpago agressiva em países como Polônia, França, Países Baixos, Dinamarca e Noruega. Nessa política, Himmler supervisiona as Waffen-SS. Não só neutralizaram dezenas de milhares de inimigos no primeiro ano da guerra, também de supervisão e proteção das instituições governamentais nos territórios ocupados. Himmler declara que a guerra contra a União Soviética era uma cruzada dos valores tradicionais europeus contra o que ele chamou de hordas bolcheviques ateias. Muitos voluntários de diferentes países europeus se juntam às Waffen-SS contra os soviéticos. A Itália apoia decididamente a Alemanha, enquanto a Espanha de Franco apenas envia algumas tropas, mantendo um papel mais neutro. Além disso, há atritos entre generais do exército e oficiais das SS, pois militares de carreira reclamavam da violência e crueldade excessivas das SS. As SS acompanham o exército alemão na ofensiva ao território soviético. A Alemanha constrói centros de prisioneiros nos arredores, recebendo centenas de milhares de prisioneiros de guerra, soviéticos e outros grupos vistos como inimigos dos interesses alemães. Heydrich, o mais próximo de Himmler entre todos, morre em um atentado em Praga, enquanto estava encarregado do território tcheco ocupado. Na frente interna, à medida que a guerra se intensificava, Himmler acelera a deportação forçada das principais cidades do país de uma quantidade incontável de grupos não alemães. Na mesma frente interna, Himmler fracassa escandalosamente ao não conseguir impedir uma conspiração que quase tirou a vida do líder máximo. A Operação Valkyria foi liderada por oficiais alemães em julho de 1944. Apesar da grave falha de Himmler, seu poder aumenta com esse fato ao receber o comando do Exército de Reserva. Isso enquanto também atuava como ministro do Interior, responsável pelos prisioneiros de guerra e encarregado da produção de armamentos. Mas, com o forte apoio dos Estados Unidos, ao entrarem na guerra e desembarcarem na Europa,
a difícil contra-ofensiva soviética no leste e o reagrupamento das forças europeias pelos britânicos. Só um milagre poderia dar a vitória à Alemanha. Adolf, cercado por um grupo cada vez mais restrito que incluía Himmler, faz seus últimos esforços de guerra total. Himmler recebe a responsabilidade de conter a ofensiva soviética prestes a entrar na Alemanha, mas meses depois é substituído por seu mau desempenho. Foi a primeira vez que houve deterioração nas relações entre ambos. Após esse revés, Himmler seria um dos principais incentivadores, às escondidas de Adolf, de iniciar negociações de paz. Himmler viu o líder máximo pela última vez em seu aniversário, 20 de abril em Berlim. A derrota era questão de tempo, e Adolf manifestou que não abandonaria a capital, mas Himmler e outros altos oficiais, entre eles Göring, decidiram imediatamente que fugiriam. Himmler tenta avançar em suas negociações de rendição e se reúne com um representante sueco do Congresso Judaico Mundial, com quem negocia a libertação de dezenas de milhares de prisioneiros. E quem apoia a sua hipótese de que as ondas da doença, tifo, má alimentação e insalubridade, foram as principais causas das mortes nos centros de prisioneiros. E não uma política deliberada de execuções em massa. 2 dias depois, por mediação do consulado sueco, Himmler escreve uma carta para o general americano Eisenhower, onde afirma que a Alemanha desejava se render aos exércitos ocidentais e se aliar a eles contra os soviéticos. Os aliados rejeitam a proposta. Ao mesmo tempo, Adolf fica sabendo das negociações de Hitler através de um boletim da British Broadcasting Corporation, a quem considerava seu seguidor mais leal depois de Goebbels. Enfurecido, ele o acusa de ser o pior traidor que já conheceu e ordena sua prisão, assim como a de seus aliados. Mas, pouco depois, o líder supremo da Alemanha redige seu testamento e última vontade e tira a própria vida. Segundo fontes oficiais, Karl Dönitz é nomeado como sucessor do líder supremo, e Himmler lhe oferece várias vezes para aceitá-lo como segundo no comando de seu novo governo. Mas a última ordem de Adolf era a destituição absoluta de Himmler de qualquer cargo, sendo defenestrado por seus próprios partidários e incluído na lista dos mais procurados da Europa pelos aliados. Dias depois, ele entra na clandestinidade com uma pequena comitiva de fiéis. Ele foi capturado com uma identidade falsa e, depois de passar por vários campos de prisioneiros, finalmente confessou sua identidade e pediu para falar com o general Eisenhower. Os soldados britânicos o levam ao quartel-general sob maus tratos físicos e verbais. Segundo versões oficiais, Himmler teria se suicidado com uma cápsula de veneno. Segundo outras investigações, Himmler foi morto a golpes por soldados britânicos. Assim terminava a vida do astuto, imutável e cruel Heinrich Himmler. Uma vida cheia de lendas e mitos, como a de todos os personagens desse período, e talvez de todo personagem da história. Sobre seus ombros esteve a execução de um ideal utópico e apoteótico de restauração de uma velha aristocracia nórdica, e a salvaguarda de um Estado que aspirava a se constituir em um império que duraria 1000 anos, custasse o que custasse. Sobre seus ombros também esteve a multidão de angústias, dores e mortes que esse êxtase racial levou consigo. Himmler não foi mais do que um instrumento muito eficaz, impiedoso e sagaz, mas instrumento, afinal, dos misteriosos fios que movem a história. Joseph Goebbels nasce no seio de uma família de católicos devotos de classe média na pequena cidade de Reit, ao sul de Mönchengladbach, na Alemanha. Seu pai, operário de fábrica e contador, e sua mãe, vinda de uma família agrícola, o viram nascer em 29 de outubro de 1897. Nessa época, a Alemanha tinha só 20 anos. 22 anos desde que havia se unificado como um único Estado-nação, o Império Alemão, sob a liderança de Otto von Bismarck. Os Estados-irmãos foram um dos principais centros econômicos, culturais e cristãos do mundo no século XX. De bom comportamento, Goebbels foi o aluno mais destacado do ensino fundamental e médio, além de muito habilidoso no piano.
sem grande atrativo físico, com inflamação pulmonar crônica e uma perna mais curta devido à infecção óssea. Desde cedo, sua claudicação e fragilidade física foram compensadas por uma inteligência extraordinária, uma língua afiada e uma voz melodiosa. No ensino médio, quis lutar na Primeira Guerra Mundial, mas foi recusado devido à deficiência. Com a ajuda da Federação de Estudantes Católicos, da qual fazia parte, conseguiu uma bolsa para estudar germanística, história e filologia em várias universidades alemãs, obtendo um doutorado pela Universidade de Heidelberg. Em 1921, é importante contextualizar que poucos anos antes de conseguir esse doutorado, o Império Alemão havia desmoronado devido à derrota na Primeira Guerra Mundial e a uma revolução comunista interna em plena guerra. O Tratado de Versalhes obriga a Alemanha a reduzir seu exército ao mínimo, a entregar territórios importantes, muitos deles com população germânica, e a pagar indenizações econômicas altíssimas. Para a reconstrução e pagamento das reparações, foram obrigados a aceitar empréstimos com juros altíssimos de bancos internacionais. Embora o nome de Império Alemão tenha sido mantido, foi aprovada uma nova Constituição baseada em pressões externas que transformava o sistema político e militar da Alemanha em uma democracia parlamentar. Assim começa a República de Weimar, de 1918 a 1933. Período que se caracterizou por constantes convulsões políticas, decadência social e uma grave crise econômica. Por outro lado, é necessário também contextualizar que já existia na Alemanha, há muito tempo, uma conflitualidade e um debate em torno do lugar nesse país. Dos membros da religião hebraica, cujo nome mais comum evitaremos mencionar, devido às políticas de desmonetização desta plataforma. Os membros do grupo religioso hebraico foram expulsos ao menos 3 vezes de territórios vizinhos entre os séculos XIV e XVI, acusados de agiotagem e de ameaçar a paz interna. Durante o século XIX, sob o governo de Otto von Bismarck, não era estranho ver quase todas as facções políticas se referindo de forma muito crítica ou até mesmo depreciativa a esse grupo. O tema era debatido publicamente, especialmente quando membros do grupo ocupavam mais espaço em instituições-chave do país. O ressentimento contra esse grupo hebreu existia muito antes da chegada dos nacionalsocialistas e durante a decadência pós-Primeira Guerra Mundial. Alcançou níveis muito altos, devido àqueles que os viam como culpados pela derrota e pelas revoluções internas do país. Voltando a Joseph Goebbels, uma vez formado, ele retorna para casa com o sonho de se tornar escritor. Após detestar o cargo de corretor de ações, ele atuou como jornalista sem sucesso e também como professor particular. Desde então, seus artigos já traziam críticas ao chamado materialismo sem alma e à cultura modernista que envolvia a Alemanha. Durante essa época, Goebbels estava em busca de uma identidade e também começou a se afastar da religião católica. Ele se aprofunda na obra de Dostoiévski, de Stuart Chamberlain e de Oswald Spengler, famoso por sua obra A Decadência do Ocidente. Ele também lê as ideias socialistas antes e depois de Marx. Em 1923, ele passa a se interessar pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido foi fundado em 1920 e sua gênese estava nos grupos de antigos soldados que haviam se unificado para combater diferentes revoluções comunistas que surgiram sem sucesso em várias regiões da Alemanha. Defensores de um etnonacionalismo alinhado a uma espécie de socialismo conservador que vinha desde a época de Otto von Bismarck, contrários ao capitalismo e ao marxismo. O partido atrai a atenção de Goebbels após o fracasso do golpe de Estado liderado por Adolf. Convencido pelo programa do partido e pelo carisma de seu líder, ele se une formalmente em fevereiro de 1925. E em muito pouco tempo, ele começa a se destacar por seu talento em combinar as letras e as ideias políticas, somado a uma excelente oratória. Adolf consegue conquistar a lealdade de Goebbels, que por um tempo ficou vacilante entre as disputas pela liderança interna do partido. Em 1926, Goebbels é nomeado líder distrital do partido,
Para Berlim, a metrópole berlinense era um dos espaços mais fracos do partido. Mas Goebbels não demorou a infundir um novo dinamismo à seção, assumindo o controle da seção de assalto e das SS e emergindo como um habilidoso organizador e orador público. Ele tinha a desafiadora tarefa de conquistar o apoio das massas trabalhadoras, que eram muito inclinadas à esquerda marxista, enquanto também buscava simpatia entre as classes médias. Nesta fase em Berlim, Goebbels começa a desenvolver técnicas inovadoras, não apenas de propaganda, mas de articulação política em geral. Ele dizia que quem conquista as ruas conquista as massas, e quem conquista as massas conquista o Estado. Ele começa a organizar pequenas marchas cerimoniais, chamativas nas ruas, com cantos e bandeiras, incentiva confrontos de rua com comunistas que davam publicidade ao partido. Inova no design e no tipo de frases que eram usadas nos panfletos e nos cartazes. Seus discursos eram muito bem planejados e ensaiados, assim como toda a encenação. Ele mesmo funda seu próprio jornal e cria uma escola de formação e oratória, entendendo que, acima de livros e programas políticos ou econômicos, as pessoas seguiriam, acima de tudo, os pregadores. Goebbels também usava humor e sarcasmo com habilidade para fazer piadas sobre o adversário. Quando Brüning recusou o debate ao qual foi desafiado, Goebbels discutiu no auditório diante de uma cadeira vazia com uma foto e gravação dos discursos do chanceler. Com engenho e ironia que arrancavam risadas do público berlinense. Assim, Goebbels é o arquiteto das bases que permitiriam ao partido se expandir abissalmente nos próximos anos. Paralelamente a tudo isso, a República de Weimar continuava em decadência. A inflação e o desemprego eram ferozes, enquanto os bancos exigiam pontualmente o pagamento da dívida. O cenário político era conturbado com o crescimento de grupos marxistas, enquanto liberais, conservadores e social-democratas no poder não garantiam a estabilidade. Cultura, imprensa e arte incentivavam vulgaridade, vícios, libertinagem e pornografia. O povo alemão se sentia castrado, tendo passado em poucos anos de um império vigoroso para uma república degradada. Não poucos alemães, entre eles Joseph Goebbels, viam com desconfiança e ressentimento a alta presença de membros da religião hebraica nos principais cargos dos partidos comunistas, social-democratas e liberais, nos principais jornais e estúdios de cinema, nos bancos de empréstimo, nos fundos capitalistas que compravam propriedades alemãs a preços desvalorizados em plena crise. E quanto aos líderes e redatores da Constituição de Weimar? É nesse contexto que surge um grupo etnonacionalista como o Partido Nacional Socialista, que exaltava a raça alemã e via a nação como uma união mística de sangue e solo, com o direito de excluir aqueles que não faziam parte desse vínculo, apontando diretamente, desde o início, para os membros da religião hebraica. O programa original do partido convocava a unificação dos alemães para construir uma grande Alemanha, com uma série de transformações políticas, econômicas, territoriais e sociais que são impossíveis de resumir. Goebbels já estava se tornando o grande disseminador dos postulados nacional-socialistas. Amor e dedicação pela pátria-mãe, unidade racial germânica, autodeterminação do povo e recuperação de antigos territórios alemães. Uma economia baseada no trabalho e não na usura. Exclusão de judeus e estrangeiros de qualquer cargo importante dentro da nação e sua deportação do território, se necessário. Promoção e distribuição da propriedade privada voltadas para o bem nacional. Liberdade de culto desde que não atente contra os valores da raça ariana. Um Estado forte e centralizado, que assegure o bem-estar nacional e supervisione todas as forças do país. Além da eliminação do Tratado de Versalhes, entre muitos outros postulados. O movimento também rejeitava marxismo, materialismo, liberalismo e capitalismo, culpando-os pelo colapso alemão. E como ideologias criadas por membros da religião hebraica, alheios ao povo alemão. Goebbels, em 1928, escrevia, abro aspas, eles não são criativos, não produzem nada, apenas comercializam produtos. Eles corromperam nossa raça, nossa terra e nossa moral. Quando se viu eles trabalhando em vez de saquear, corromper e viver às custas do suor dos outros? Isso vai mudar quando formos realmente alemães. Fecho aspas.
Em Berlim, Goebbels fez uma última tentativa frustrada de entrar no mundo literário e dramatúrgico. Definitivamente, a política era o seu destino. Tanto que, apesar das inúmeras mulheres com quem esteve durante esse período, rejeitou qualquer tipo de relacionamento formal que interferisse em sua carreira. Após conflitos e disputas internas, Goebbels finalmente é nomeado em 1930 como diretor de propaganda do partido. Isso foi a consolidação final de Goebbels como parte da nomenclatura nacional-socialista. A partir desse cargo, ele constrói um império com mais de 120 jornais no país e diversos mecanismos de divulgação e agitação. Eleito como deputado em 1928, buscou toda a controvérsia possível no parlamento para ganhar projeção na mídia. Mais de uma vez, ele foi aos tribunais por denúncias de difamação, recebendo aplausos por suas duras críticas à classe política corrupta. Com seu trabalho, o partido conquista apoio especial entre os jovens. Antes de chegar ao poder, eles já haviam conquistado quase todas as federações estudantis do país. Nesses dias, ele também conhece Magda Richels, uma mulher divorciada com quem se casaria. Adolf seria o padrinho do casamento. No início dos anos 30, a coalizão do governo alemão cambaleava e havia caos econômico. Nas eleições de 1932, os nacional-socialistas passaram de 12 cadeiras para um número impressionante de 107 cadeiras no parlamento. A organização política, eleitoral e de propaganda do partido foi intensamente impulsionada por Joseph Goebbels. Meses depois, devido à fragilidade política, as eleições se repetem e os nacional-socialistas obtêm 230 cadeiras e 14 milhões de votos. Enquanto isso, a violência nas ruas entre facções políticas estava fora de controle. Com mais de 100 mortes entre os diferentes grupos, o presidente do parlamento, Hermann Göring, exigia do governo que garantisse a paz. Goebbels, por sua vez, vinha há anos construindo a imagem de um Adolf. Como o líder essencial para a Alemanha buscar unidade, paz e se reerguer após a Primeira Guerra Mundial. Finalmente, após conseguir uma aliança entre nacional-socialistas e conservadores, Adolf é nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Hindenburg. Em 30 de janeiro de 1933, numa tentativa de estabilizar o país. Dessa forma, Adolf e seu movimento chegavam ao cargo mais importante do Estado alemão, em meio a um país economicamente devastado e à beira de uma guerra civil. Nesse mesmo dia, para celebrar esse momento tão esperado, Goebbels organiza com 60 mil militantes um desfile com tochas por Berlim. Um mês após sua nomeação como chanceler, ocorre o famoso incêndio do Reichstag, apontado como uma tentativa de insurreição dos comunistas. O presidente Hindenburg e o gabinete de Adolf decretam a suspensão das garantias civis e iniciam a ilegalização do Partido Comunista. No mês seguinte, o parlamento aprova a lei para o remédio das necessidades do povo e do Reich, concedendo poderes legislativos ao chanceler Adolf. Assim começava o fim da República Parlamentar e Democrática de Weimar e a transição para uma república ditatorial nacional-socialista. Goebbels era um ator-chave como cérebro e gerente executor por trás da política do partido. Apesar do discurso anticapitalista e antiburguês, os nacional-socialistas receberam um importante financiamento de grandes empresas europeias e até mesmo de magnatas de Wall Street e do sistema bancário internacional, como os Rockefeller. Com o tempo, eles diminuíram a retórica anticapitalista para focar em uma retórica antimarxista e antijudaica. O governo alemão inicia um processo de penetração e unificação de todas as forças vivas do país através da persuasão genuína ou da coerção direta. O empresariado, os bancos, os sindicatos, as associações civis, os grupos agrícolas, as escolas, os meios de comunicação e clubes de todo tipo se alinham com os objetivos estratégicos do Programa Nacional Socialista. Diversas empresas são privatizadas e tenta-se trocar o padrão ouro pelo padrão trabalho, para emitir dinheiro e controlar melhor as finanças do país. Com uma forte supervisão do Estado e uma política de agrupamento das corporações, a economia alemã experimenta resultados excepcionais.
O déficit e a inflação caem substancialmente. A indústria e o poder de compra crescem e o desemprego desaparece completamente. 7 de março de 1933. Adolf nomeia Joseph Goebbels como ministro da Ilustração Pública e Propaganda, sendo o mais jovem do gabinete, com apenas 35 anos. A partir daí, começou um processo de educação e propaganda em grande escala, utilizando todos os meios ligados à vida cultural e intelectual. Por sua vez, Goebbels era uma das mentes que redigia os decretos e demais comunicações da chancelaria. Durante todos esses anos de governo, Goebbels foi o principal responsável pela supervisão direta e indireta da imprensa, academia, cinema, arte, música e propaganda governamental, conseguindo um controle eficaz de todas essas áreas por meio de todo tipo de mecanismos, como a unificação de cada categoria midiática, artística ou educacional. Goebbels definia as diretrizes de comunicação dos principais meios sob diferentes subcâmaras governamentais. Os nacionalsocialistas foram pioneiros no uso do rádio e do cinema como propaganda em massa. O governo inicia uma política que, ao longo dos anos, intensifica a marginalização, deportação e neutralização de setores da população judaica, como outros grupos vistos como contrários aos interesses alemães. Assim como reprime milhares de dissidentes que ameaçariam a estabilidade recém-alcançada pelo regime. Goebbels também organiza a chamada Ação contra o Espírito Anti-Alemão, com a qual se buscava recuperar na academia e na literatura os valores patrióticos. A mais marcante expressão dessa política foram as queimas de livros, destruindo obras de Karl Marx, Friedrich Engels, Sigmund Freud e outros autores, que, na opinião dos nacionalsocialistas, promoviam o comunismo, o ateísmo, os vícios, o libertinagem e outras ideologias que, segundo eles, haviam caracterizado a subversão econômica, moral e política da República de Weimar. Todas as estações de rádio eram supervisionadas pela Sociedade de Radiodifusão do Reich. A Câmara de Cinema do Reich impedia a exibição de filmes contrários à moral nacional-socialista. O maior estúdio de cinema da Alemanha foi comprado pelo Estado. Foram produzidas verdadeiras megaproduções de ficção e documentário para promover o ideário do governo, como o documentário apoteótico chamado O Triunfo da Vontade. Filmes que glorificavam o passado alemão ou filmes de ficção que sutilmente promoviam os programas eugenistas levados adiante pelo governo. Para o governo nacional-socialista, a unidade racial germânica era a prioridade máxima, acima até de Deus e da religião. Eles não eram conservadores nem tradicionalistas. Goebbels, já despojado de qualquer passado católico, via entre o cristianismo e o nacional-socialismo uma oposição irresolúvel. Isso fez porta-vozes da Igreja Alemã condenarem o racialismo, a perseguição étnica e programas eugênicos como contrários à lei moral. Centenas de padres, freiras e leigos religiosos foram presos. Publicações católicas foram neutralizadas e os crucifixos foram retirados de prédios públicos. A educação católica diminuiu nas escolas e, na guerra, conventos e propriedades da igreja foram expropriados. Goebbels era um dos mais anticlericais do governo, acusando a igreja, em inúmeros discursos, de ser uma instituição moralmente corrupta. No entanto, o Führer ordena, em 1937, uma redução das hostilidades contra a Igreja. Enquanto todo tipo de hostilidades contra a população de origem hebraica começava a se intensificar. É muito comum que se atribua a Goebbels a frase de que, se você disser uma mentira grande o suficiente e continuar repetindo sem parar, eventualmente as pessoas vão acreditar nela. No entanto, em nome da verdade, não existe nenhum indício de que isso seja de autoria dele ou que ele tenha dito isso em algum momento. Ele defendia que a propaganda eficaz precisava ser precisa e baseada na verdade. Além de que, na prática, sem dúvida, ele recorreu a mentiras. Goebbels, em 1934, disse, abro aspas, a boa propaganda não precisa da mentira. É um erro acreditar que as pessoas não podem aceitar a verdade. É apenas uma questão de apresentá-la de forma compreensível. Fecho aspas. Numerosos historiadores afirmam que a política informativa da Alemanha, durante a guerra, conseguiu ser superior à dos aliados. Quanto ao caráter monolítico da informação,
e em relação a qual informação era considerada mais confiável e séria pelos países não envolvidos. O fato é que, após esse período de relativa paz e crescimento econômico excepcional, por múltiplos fatores que merecem um vídeo à parte, e contra o desejo da maioria da população europeia, as principais potências do velho continente dão início ao que seria lembrado como a Segunda Guerra Mundial. O continente seria submerso em sangue de milhões de europeus valiosos, em que nenhuma potência ficou com as mãos limpas de graves delitos. No âmbito interno, os primeiros anos de guerra foram fáceis para Goebbels como ministro da propaganda, pois as vitórias alemãs por si só já eram suficientes para elevar o moral de qualquer alemão. No âmbito externo, a maioria dos meios de comunicação de massa nos territórios ocupados pela Alemanha passam a ser supervisionados também por Goebbels. Todas as informações transmitidas eram controladas de forma ainda mais rigorosa do que nunca, assim como faziam as outras potências em guerra. De músicas e filmes às notícias, agora transmitidas em mais de 53 idiomas. Nos primeiros anos, Adolf revisava pessoalmente um noticiário semanal especial, transmitido obrigatoriamente em todas as sessões de cinema. Goebbels não hesitou em usar qualquer acontecimento durante esses anos do qual pudesse tirar proveito comunicacional, como o massacre de Katyn perpetrado pelos soviéticos, aos poloneses que naquele momento eram aliados. Mas o verdadeiro desafio de Goebbels veio nos 2 últimos anos de guerra. Quando as tropas alemãs começaram a sofrer derrotas terríveis, as cidades alemãs eram bombardeadas sem piedade e os produtos básicos começaram a faltar. Foi nesse período dramático que Goebbels mostrou seu talento como um mestre em moldar a opinião pública. O historiador Heiber relata que Goebbels conseguiu até o fim manter a esperança, moral e fé cega do povo em seu Führer. Em meio à mais dura agonia, o povo alemão permaneceu leal à bandeira de Adolf e manteve a fé. O líder supremo reduziu suas aparições e discursos públicos. Por isso, o jovem modesto de Haidar, chamado Goebbels, acabou se tornando a principal voz do governo para o povo alemão, enquanto seu país era o centro das atenções mundiais. O discurso de Stalingrado, em 18 de fevereiro de 1943 no Palácio dos Esportes após a derrota, é lembrado pela forte emoção que causou no público. Ele disse: "A nação está pronta para qualquer coisa. O Führer ordenou e nós o seguiremos. Acreditamos inabalavelmente na vitória. Nós a vemos diante de nós. Só precisamos alcançá-la e subordinar tudo a ela. Povo, levante-se e deixe a tempestade se desencadear." Fecha aspas. Depois dos discursos de Adolf, não se via uma ovação tão ensurdecedora e fanatizada. Naquele período, a economia alemã ainda operava normalmente, e Goebbels era defensor do conceito de guerra total, no qual o país ainda não havia se engajado. Ao mesmo tempo, Goebbels foi um dos primeiros oficiais a reconhecer para a população alemã a gravidade da situação e a possibilidade de uma derrota. Os aliados e a União Soviética avançavam com força. Mussolini havia caído e cidades alemãs eram bombardeadas diariamente. Goebbels é um dos que propõe a Adolf que o mais responsável seria negociar o fim das hostilidades. Mas Adolf rejeita a proposta categoricamente. Enquanto outros altos hierarcas nacional-socialistas começavam a se desestabilizar, Goebbels ainda tinha coragem de se apresentar em público, pessoalmente diante da multidão, e conseguia, com seus discursos, devolver fé e esperança. Além da propaganda, Goebbels também assumiu funções organizacionais em 1944 como plenipotenciário para a guerra total. Ele garante o funcionamento da indústria, energia, transporte, telecomunicações, educação e redes de alimentação e combustível na Alemanha durante a guerra. Mas a derrota era iminente. Milhões de alemães fugiam para o oeste. Goebbels faz sua última transmissão de rádio em 19 de abril de 1945, mantendo a mesma eloquência e paixão controlada de sempre. Enquanto reconhecia a gravidade da situação, declara que lutaria até o fim e morreria com seus filhos, defendendo a cidade capital.
Adolf dita seu testamento final e nomeia Joseph Goebbels como novo chanceler do Reich. Em 30 de abril, Adolf se suicida, segundo versões oficiais. Com ele também morria a aventura nacional socialista. No final do testamento de Adolf, Goebbels afirma que a única ordem do Führer que não cumpriria era fugir de Berlim como novo chanceler. E que, por razões de humanidade e lealdade, morreria com sua esposa e filhos ao lado do Führer. Goebbels rejeita se unir aos altos hierarcas que estavam se preparando para fugir. Ele envia uma mensagem ao piloto pessoal de Adolf que dizia: "Diga a Dönitz que não somos apenas capazes de viver e lutar, mas também de morrer." Finalmente, com testemunhos que variam nos detalhes, Goebbels e sua esposa tiraram a vida de seus filhos, para depois tirarem a própria vida. Do êxtase que fez da Alemanha uma potência, restaram apenas escombros e morte. O último comandante da área defensiva de Berlim estava agora autorizado a pedir a rendição incondicional aos soviéticos, encerrando assim o terremoto bélico que a Europa viveu durante 4 anos. O século XX, conhecido pelo progresso e ciência, também foi marcado pelas guerras mais cruéis, em nome das novas ideologias modernas que substituíram Deus, em nome da democracia, do comunismo, da liberdade e do nacionalismo. Morreram mais pessoas em menos tempo do que em qualquer outro conflito da história. O caso alemão é de especial significado, porque, diferente dos filmes de heróis contra vilões, toda tragédia não tem uma justificativa, mas sim causas, que muitas vezes são simplificadas, banalizadas, manipuladas ou escondidas. A tempestade humana protagonizada pelo nacionalsocialismo ganha forma em um povo industrioso, disciplinado e orgulhoso, que havia sido humilhado, empobrecido e bombardeado por culturas e políticas distintas das suas. Em Joseph Goebbels, encontraram a mente brilhante para exaltar as ambições mais íntimas, os rancores contidos e o orgulho escondido de um povo germânico que aspirava novamente a estar no topo do mundo. Um político e comunicador por excelência, que mobilizou as aspirações e ressentimentos de uma nação imperial para um êxtase apoteótico de ressurgimento nacional, que teve como resultado final milhões de corpos germânicos caídos nos campos e ruas europeias e a soberania alemã dividida entre os poderes que buscavam combater. Otto Skorzeny nasceu em 12 de junho de 1908 em Viena, capital do Império Austro-Húngaro. Seu pai, engenheiro bem-sucedido, despertou seu interesse por ciência e tecnologia. Sua mãe era culta, refinada e dedicada às tarefas domésticas. Ela lhe ensinou vários idiomas e transmitiu o orgulho por sua ascendência aristocrática. Ele era o mais velho de 3 irmãos. E apesar das condições socioeconômicas adversas da Viena da época, Otto cresceu em um ambiente privilegiado e cosmopolita, cercado de livros e de arte. Desde pequeno, Otto mostrava inteligência e curiosidade, gostando de ler sobre história, geografia, literatura e filosofia. Ele também era apaixonado por esportes, especialmente esqui, boxe e esgrima. De caráter forte e personalidade aventureira, esses esportes o ajudaram a desenvolver habilidades físicas e resistência diante do perigo. Recebeu uma educação católica e conservadora, que exaltava valores como patriotismo, honra e disciplina. Sua infância se passou em um ambiente familiar estável e abastado, mas também em um contexto histórico bastante turbulento. Nessa época, o Império Austro-Húngaro, que havia sido formado em 1867 e que havia se consolidado como uma verdadeira potência europeia, encontrava-se em decadência e enfrentava as tensões nacionalistas internas dos povos que o compunham, assim como também enfrentava as ambições de potências estrangeiras que queriam desmantelá-lo. Aos 10 anos, Scorsese presencia o fim da Primeira Guerra Mundial e, com isso, a desintegração do Império Austro-Húngaro. Isso lhe causou uma profunda impressão, criando em sua família e no jovem Otto um sentimento de nostalgia pela grandeza perdida daquela pátria.
Como muitos austro-húngaros, desenvolve uma rejeição às condições impostas pelo Tratado de Versalhes, que considerava uma humilhação para a Áustria e a Alemanha. O Império Austro-Húngaro lutou com a Alemanha na Tríplice Aliança durante a Primeira Guerra Mundial. Esse tratado, que impôs duras condições à Alemanha, que teve que ceder territórios, pagar reparações econômicas e limitar seu exército, também afetou duramente o Império Austro-Húngaro, sobre o qual também recaiu outro tratado, o Tratado de Saint-Germain, que obrigava a dissolver o império em vários estados independentes. Os antigos domínios austro-húngaros foram divididos em Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia e partes da Polônia, Romênia e Itália. O Tratado de Saint-Germain também proibia uma reunificação da Áustria com a Alemanha. Dessa forma, a Áustria passava por uma grande perda de população, de recursos e de prestígio herdados do antigo império. Além disso, os estados recém-criados do antigo império tiveram que enfrentar problemas econômicos, sociais e políticos decorrentes da guerra e da convivência entre diferentes nacionalidades. Em 1919, Otto ingressou no Real Gymnasium de Viena, um prestigiado colégio secundário, onde recebeu uma formação acadêmica exigente e diversificada, onde se destacou pelo seu desempenho acadêmico e por sua liderança entre os colegas. Lá, ele se filiou à organização juvenil Burschenschaft, que defendia o pangermanismo, o nacionalismo e o conservadorismo. Skorzeny se identifica com esses ideais e se opõe ao socialismo e ao comunismo, que via como uma ameaça para a civilização ocidental. Em 1927, forma-se com honras e entra na Universidade Técnica de Viena para engenharia mecânica. Na universidade, ele participa ativamente da política e vida social da cidade. Ele se junta ao Freikorps Rosbach, uma milícia paramilitar que combatia os comunistas e os separatistas da Áustria e da Alemanha. Ele também se envolveu no movimento nacionalista austríaco, que se opunha ao Tratado de Saint-Germain. Skorzeny se filia ao Partido Austríaco da Pátria, que defendia abertamente a união da Áustria com a Alemanha. Nesses anos, ele também pertenceu a uma fraternidade universitária alemã. Essas fraternidades eram grandes centros de formação de seus membros e, principalmente, para relações públicas. Nessas fraternidades, era prática comum os duelos de espada como forma de forjar o caráter. Scorsese está em vários desses duelos. São esses que deixam suas famosas cicatrizes no rosto. Essas cicatrizes eram consideradas marcas de honra naquela cultura alemã. Em 1931, Otto se forma engenheiro e inicia trabalho em uma construtora. No ano seguinte, ele se casa com Margarete Schreiber, jovem vienense de família respeitável e origem judaica. O casal teve 2 filhos. No início dos anos 1930, com a ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães na Alemanha. Skorzeny, assim como muitos austríacos, simpatizava com essa causa e se filiou à divisão que o Partido Nacional Socialista tinha na Áustria, formada por aqueles que também apoiavam essa unificação. E o ressurgimento germânico? No entanto, essa seria, a princípio, uma militância passiva nos primeiros anos para Otto, já que ele não se envolveu muito com a política. Embora tenha sido testemunha direta do fracassado golpe de Estado de 1934 contra o chanceler austríaco Engelbert Dollfuss. O golpe fracassado ocorreu um ano após os nacional-socialistas assumirem o poder na Alemanha. Skorzeny trabalha como engenheiro na empresa da família e viaja por diversos países europeus. Porém, não demorou para ele ceder à paixão pela aventura e carreira militar. Por isso, ele decide se alistar na Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, como voluntário na Legião Condor, que havia sido uma unidade de aviação alemã criada para apoiar o lado franquista na Guerra Civil Espanhola. Nessa guerra, Scorsese demonstra coragem e habilidade como piloto e como soldado, e seu nome começa a se destacar entre as fileiras alemãs. Ele participou de várias missões de bombardeio e operações de combate e foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe e promovido a tenente. Ele também entra em contato com as recém-criadas unidades especiais alemãs.
as Waffen-SS, que o impressionaram por seu treinamento e por sua ferocidade. A atuação de Skorzeny no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães na Áustria se tornaria mais beligerante em 1938, quando ocorre a anexação da Áustria à Alemanha. Integrar a Áustria novamente ao Império Alemão era uma das bandeiras do Programa Nacional Socialista. Essa anexação ocorre após uma forte pressão diplomática por parte dos alemães sobre o governo austríaco, até que finalmente ocupam o território militarmente, sem encontrar resistência dos austríacos. Enquanto muitos partidários do país comemoravam, Skorzeny apoiou entusiasticamente essa união e se ofereceu como voluntário para colaborar com as tropas alemãs que entravam em Viena. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial e Skorzeny vai para a Alemanha, para se incorporar ao exército regular e ser designado para uma unidade de engenheiros. Sua primeira ação foi na invasão da Polônia, encarregado de demolir pontes e ferrovias. Scorsese, homem alto, forte, carismático e de mente fria, logo impôs suas características de líder nato e estrategista militar. Mas havia algo que o atraía mais do que o combate entre exércitos, e eram as operações especiais. Sua maior aspiração naquele momento era fazer parte das forças especiais alemãs e realizar operações secretas atrás das linhas inimigas. Ele não sabia que não só estava prestes a realizar tal ambição, mas também estava prestes a se tornar o homem favorito do Führer para essas operações secretas especiais. A ponto de receber o apelido de ser o soldado favorito do Führer e ganhar os elogios de altos militares britânicos e de outros países. Dentro de poucos anos, a oportunidade para seus desejos chegaria em 1940, quando ele é recrutado pelo almirante Wilhelm Canaris, chefe do Serviço de Inteligência Militar alemão. Dessa forma, Skorzeny é recrutado pelas famosas SS, o chamado Esquadrão de Proteção, que se tornaria a grande força policial militar nas mãos de Heinrich Himmler. Já recrutado por eles, ele é enviado para uma escola secreta, onde recebe treinamento em sabotagem, espionagem, paraquedismo e combate corpo a corpo. Dentro dessa estrutura, ele consegue ascender rapidamente ao seu corpo de elite, as Waffen-SS, onde se especializa em operações especiais e de comando. São esse tipo de operações especiais, ao estilo de agentes secretos de Hollywood, que lhe garantem grande parte da reputação que conserva até hoje. Ele inicia essa carreira de agente especial em uma divisão seletiva, conhecida popularmente como a Guarda Pessoal do Führer. Nessa divisão ele se destaca e depois é enviado para a segunda divisão das SS. Entre 1940 e 1941, ele participa das campanhas na França, Holanda e nos Balcãs. Mais uma vez, ele demonstra talento militar ao comandar operações implacáveis na campanha da Rússia. Em 1941, na Operação Barbarossa, ele recebe a Cruz de Ferro, mas adoece e é enviado de volta para Viena. Depois de se recuperar, ele combate na Frente Oriental, onde foi ferido várias vezes e condecorado com a Cruz Alemã em ouro. De volta à Alemanha, ele é promovido a capitão da reserva e designado à inteligência, onde é promovido a chefe de comandos e recebe a tarefa de treinar tropas especiais para operações de guerra, guerrilha, sabotagem e sequestros. Mas, por solicitação específica do Führer, que já tinha Skorzeny em alta estima, ele é chamado ao campo de batalha mais uma vez. É encarregado de comandar novas operações cirúrgicas e estratégicas. A primeira dessas operações, talvez a mais destacada durante a guerra, foi a Operação Carvalho, na qual Skorzeny foi selecionado pelo Führer para liderar uma equipe de elite, responsável por encontrar e depois libertar o líder italiano Benito Mussolini, que estava preso em um hotel situado no alto do Gran Sasso, uma montanha dos Apeninos italianos. Era uma operação muito arriscada, devido à topografia do terreno, e porque os soldados que guardavam Mussolini tinham ordens de executá-lo diante de qualquer tentativa de fuga. Depois de meses de muita preparação e de encontrar o local de Benito em 12 de setembro de 1943,
Scorsese e seus homens chegam em planadores camuflados com distintivos italianos e surpreendem os guardas de plantão, conseguindo resgatar Mussolini sem disparar um único tiro. Essa operação lhe rendeu a admiração do Führer e a condecoração da Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Winston Churchill chamou isso de um ato de grande audácia militar. Em 1944, ele recebe outra ordem especial. Ele recebe a missão de capturar, vivo ou morto, o comandante dos partisãs iugoslavos, o famoso Joseph Tito. Scorsese comanda a operação e os alemães de paraquedas chegam ao quartel onde estavam os partisãs e, apesar de estarem em desvantagem numérica, os derrotam. Mas Tito consegue escapar e não conseguem descobrir seu paradeiro. Por sua vez, a Operação Panzerfaust foi outra manobra destacada em que Scorsese intervém para evitar que o regente húngaro Miklos Horthy se rendesse aos partisãs de Tito. 15 de outubro de 1944, Scorsese dirige pessoalmente a operação em Budapeste, onde acaba sequestrando o filho do regente húngaro, que era quem estava fazendo as negociações com os partisãs. E também toma o castelo onde estava seu pai, o regente da Hungria. Eles os levam para a Alemanha como reféns e obrigam o regente a renunciar. E assim, permitir que tropas do Reich instalassem um governo alinhado aos seus interesses na Hungria. Outra muito lembrada foi a Operação Grave, que supostamente tinha como objetivo assaltar o quartel-general dos americanos e tirar a vida do general Eisenhower. Scorsese comanda uma unidade especial de alemães fluentes em inglês nessa missão. Essa unidade se infiltra atrás das linhas aliadas durante a Batalha das Ardenas, vestindo uniformes americanos e dirigindo veículos capturados. O objetivo deles era semear o caos e a desordem entre os aliados, capturando pontes e alvos estratégicos. A operação falhou, pois muitos soldados alemães disfarçados foram descobertos pelo sotaque e desconhecimento. Largota americano, posteriormente, sendo fuzilados praticamente no ato. Isso geraria para Scorsese uma acusação posterior de violar as leis da guerra por usar uniformes inimigos? No entanto, ele foi absolvido, pois um oficial britânico afirmou no julgamento que os britânicos também usaram uniformes inimigos com Scorsese. Na guerra, também foi ligado a outra tentativa de sequestrar o general e futuro presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, assim como a tentativa de assassinar os líderes aliados. Na Conferência de Teherã, em 1944, ambas as operações não puderam ser realizadas. No fim da guerra, Scorsese estava em Berlim e recebeu ordem de organizar resistência clandestina contra os aliados. No entanto, ele decide fugir para o sul com a esperança de se render aos americanos. Em 16 de maio de 1945, Scorsese foi capturado por um grupo de soldados americanos perto de Salzburgo, na Áustria. Os soldados o reconheceram pela enorme cicatriz que ele tinha no rosto e o levaram para um campo de prisioneiros, onde seria interrogado e acusado por vários crimes. Foi transferido entre prisões dos aliados e bem tratado, pois era visto como lenda pelos inimigos militares. Em 1947, ele foi julgado por um tribunal militar americano pela Operação Grave, mas foi absolvido por falta de provas e, como já dissemos, com a ajuda de testemunhas britânicas. Lá, afirmou ser engenheiro, não militar de carreira. Ainda assim, ele ficou preso em Dachau por ser requisitado por outros países. Finalmente, naquele ano, ele escapa do campo de detenção. Com a ajuda de antigos camaradas da comunidade Sagrada Sabedoria e com a ajuda de oficiais de elite britânicos. Ele acaba se refugiando assim na Espanha de Franco, que mais tarde chegaria a chamar de sua segunda pátria. Após a guerra, sua vida seguiu repleta de fatos marcantes e polêmicos. Scorsese então se tornou um fugitivo, procurado por vários países, por seu alto cargo no governo nacional socialista. Ele se refugia na Espanha, onde o general Francisco Franco lhe concede asilo político e o protege dos constantes pedidos de extradição.
Desde então, Skorzeny atua como engenheiro em grandes empresas alemãs, mantendo contato com ex-oficiais nacional-socialistas e colaborando com organizações clandestinas que ajudavam condenados a fugir da justiça internacional. Também durante sua estadia, foi um fervoroso defensor da criação de um corpo militar de caráter anticomunista na Espanha, para o que via como uma terceira guerra mundial que estava por vir. Nunca condenou nem se desvinculou da ideologia nacional-socialista. Também teve contatos com outros ex-líderes nacional-socialistas, como Adolf Eichmann e Joseph Mengele. Entre essas organizações, nas quais participou ativamente, estava a Rede Odessa, uma organização de antigos membros da SS que facilitava a transferência de ex-militantes do nacional-socialismo para países como Argentina, Egito, Síria ou Estados Unidos. Skorzeny atua em atividades mercenárias, de segurança e espionagem para governos aliados que buscaram seus serviços. Desde a Espanha, faz viagens constantes ao Egito e à Argentina. E entre os relacionamentos que manteve após a guerra, destacam-se os contatos com o governo de Juan Domingo Perón e sua esposa, Evita, na Argentina, onde foi assessor de segurança do casal presidencial, amigo pessoal de Juan Perón e guarda-costas pessoal de Eva Perón, sobre os quais até se especulou que teria testemunhado um suposto romance. Também foi posteriormente acusado de ter estado envolvido na tentativa de assassinato do presidente argentino Arturo Frondizi. Também atuou como assessor militar para o regime egípcio de Gamal Abdel Nasser, treinando suas tropas e aconselhando-o na guerra contra Israel. Paradoxalmente, também foi relatado que colaborou com o Mossad, serviço secreto israelense, em ações contra cientistas egípcios e alemães que desenvolviam armas. Para Gamal Abdel Nasser, inimigo de Israel, isso teria ocorrido em troca de o Mossad retirá-lo de sua lista de perseguidos, embora Skorzeny negue ter trabalhado para o Mossad. E afirmou até o fim de seus dias que essas histórias eram falsas. Em 1957, viaja para a Irlanda, onde é bem recebido por nacionalistas irlandeses. Lá, compra uma fazenda e se dedica por um tempo a viver como fazendeiro, mas não pode ficar porque não lhe concedem visto permanente. Ele fez tudo isso enquanto praticava, de forma quase obsessiva, todo tipo de esportes, dos mais variados. E além disso, ele se dedicava à leitura e a escrever inúmeros artigos sobre temas militares e paramilitares internacionais. Skorzeny falou nos melhores termos sobre sua estadia na Espanha, onde disse ter uma vida muito boa junto com sua família. Lá publicou suas memórias em 2 volumes, Viva Perigosamente e Lutamos e Perdemos. Durante seus últimos anos, Otto Skorzeny viveu em Maiorca e morreu de câncer de pulmão em Madrid. Em 5 de julho de 1975, aos 67 anos de idade, permaneceu como fiel militante da doutrina nacional-socialista até seus últimos dias. Seu corpo foi cremado em Madrid e seus restos foram trasladados para a Áustria, fazendo paradas onde houve atos comemorativos por parte de nacionalistas de toda a Europa. Foi enterrado em um caixão envolto com as cores do nacional-socialismo e seus restos foram sepultados no jazigo de sua família em Viena. Assim terminava uma vida digna de ficção, de um engenheiro ambicioso com experiência militar, que se tornou o agente especial de um dos regimes mais poderosos e fulminantes da história da Europa. Um agente de operações especiais que conquistou o temor e o desprezo de muitos, mas também a admiração de pessoas ao redor do mundo. Em suas memórias, ele insistia em ser lembrado como um aventureiro, como um amante da ação e um simples servidor dos ideais nacionais germânicos. Ele nunca foi condenado por suas ações na guerra e pôde viver seus últimos dias na Espanha, sem deixar de participar ocasionalmente dessas atividades cheias de adrenalina, que para ele, mais do que uma causa política ou um trabalho para ganhar dinheiro, pareciam mais um passatempo muito, muito pessoal e nem por isso menos importante. Reinaldo Carrillo falou com vocês, ou seja, a Nova Enciclopédia. Ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Sigam nossa conta do Instagram, a Nova Enciclopédia. Comentem, curtam e compartilhem com seus conhecidos.